Olá galera, é hora de aprender com o professor Vini, vamos lá! Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Vini falando e hoje eu vou continuar com vocês discutindo aquele conteúdo da semana passada, que são as metodologias ativas. Nós vamos embasar um pouquinho o nosso entendimento sobre essas metodologias, tá certo? Então me acompanha aí, vamos lá! Continuando a nossa discussão, para quem perdeu, vai ter o linkzinho do vídeo aí em cima para você, tá certo? Basta você clicar ali e entrar, que tá tudo ótimo. E aí assista antes para poder continuar, tá bom? Porque aí você vai ver como é que as ideias se encaixam a partir daqui. Então, as metodologias ativas, elas têm um objetivo. O objetivo principal delas, e aí, né, quando eu falo objetivo principal, deixa eu encontrar aqui no meu PowerPoint, a minha canetinha apontadora. Olha só meu apontador laser na sua tela agora. Ó, que beleza, eu adoro esse PowerPoint. Não estou fazendo propaganda, é só porque ele é muito divertido. Então, veja só, o que é que a gente encontra aqui? A gente vai buscar desenvolver uma coisa que a gente chama de aprendizado significativo. Vocês sabem o que é o aprendizado significativo? A gente já vai discutir. Além de do aprendizado significativo, as metodologias ativas, elas buscam auxiliar na formação crítica do estudante. Ajuda o estudante a refletir sobre a realidade que se apresenta para ele. Porque, como eu falei anteriormente, as metodologias ativas, elas levam o estudante à reflexão, a pensar. E essa reflexão é que vai desenvolver a capacidade crítica, através da reflexão e da discussão daquilo que foi apresentado. Olha quantas habilidades a nossa metodologia ativa ela vai trazer, né? As nossas metodologias ativas, que são várias, né? Então, elas promovem autonomia para o indivíduo. Olha, autonomia é importantíssimo. Eu trabalho com estudantes de nível superior hoje em dia, mas já trabalhei em todos os níveis. Lidei com gente de todos os níveis, tá? Ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e também ensino superior. Então o que acontece, né? O nosso estudante ele tem uma dificuldade de busca. Ele não sabe onde buscar, como buscar. Então quando a gente traz essa capacidade de autonomia para ele, a gente está dando para ele uma ferramenta nesse universo imenso de informações que ele tem hoje. Informação hoje é fácil, e você entender ciclo de Krebs é muito bom, mas não é o suficiente, né? Você tem que saber contextualizar, você tem que saber buscar esses contextos, buscar informações mais aprofundadas, porque essa capacidade de busca, de pesquisa, de reflexão é que vai fazer com que ele cresça de fato. Então, a aptidão em resolver problemas, né? Isso é importantíssimo porque a gente resolve problemas a nossa vida inteira. Não é só para a profissão do cara, é para a vida dele. A colaboração, e olha só, né, ano passado, em 2019, no LinkedIn, saiu uma matéria muito bacana falando de soft skills, né, que são aquelas habilidades mais suaves que o indivíduo tem que ter para poder trabalhar em grandes empresas. E os indivíduos que tinham melhores salários, dentre as suas soft skills, estavam listadas lá, né, várias delas, eram 10 skills, 5 né, habilidades mais duras, mais técnicas, e 5 mais suaves, vamos dizer assim, que são habilidades mais pessoais. Uma delas era a colaboração, o teamwork, né, o trabalho em equipe. Então, essa colaboração é importante para a vida, não é só para o trabalho, mas para o trabalho também. Então, a gente tem que pensar que o nosso estudante, ele faz parte, ele vai fazer parte, né, continuar fazendo parte de uma sociedade. Então, essa colaboração tem que ser trabalhada. O senso crítico, eu já discuti anteriormente, né, agora há pouquinho, o protagonismo dele, porque ele tem que se responsabilizar pelo aprendizado dele. Porque quem aprende é ele. Claro que você aprende também, mas no momento do processo de ensino-aprendizagem, no momento da mediação na sala de aula, você está trazendo para o estudante a possibilidade de crescimento. É ele quem está sendo o foco, o protagonista ali. Então aí, o que está lá na capa da nossa aula, lá na aula 1, o estudante ele tem que protagonizar. Ele tem que entender que é dele, o aprendizado é dele, ele tem que se responsabilizar. Se ele falhar, a culpa é dele, se ele acertar, a culpa é dele. Ele tem que mentalizar isso.
tá certo? Isso é importante. Claro que eu estou falando de um ambiente equilibrado, em que você cumpre seu papel e ele cumpre o papel dele, né? A confiança em si mesmo, né? A confiança naquilo que ele está fazendo, né? A autoconfiança é muito importante, está sendo trabalhada aqui. Traz o aprendizado envolvente, ele vai acabar achando mais interessante o processo, ele está ali dentro do processo trabalhando, né? Isso é muito importante, que ele se envolva. A empatia, na nossa primeira etapa eu falei de empatia aí, né? Empatia é essencial, tá? Nós precisamos trabalhar a empatia na sala de aula. Como eu falei anteriormente, se você antipatiza com aquilo que você está fazendo, você não aprende. É simples assim, tá? É muito importante. E a responsabilidade de participação, né? Essa responsabilidade é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, dele ter ali o protagonismo mesmo, dele se ver como um papel essencial no processo, como parte do processo, e dele construir, né, todo esse, né, essa habilidade que ele precisa construir durante o processo de aprendizagem. Tá? Então, muito importante para a gente aqui esses conceitos. Existem muitas metodologias ativas, eu devo trazer descrições delas para vocês posteriormente, muito embora meus próximos vídeos, nas próximas 2 semanas, eu deva trazer aulas de biologia aplicada mesmo, mas, então existem aí vários tipos de metodologias, tá? Então nós temos aí, por exemplo, o Jigsaw, que é uma metodologia muito bacana de trabalho em grupo, eu vou exemplificar ela no finalzinho aqui, né, dessa palestra. O Hoje Café, que também pode ser chamado de host, né, é muito interessante, depois a gente discute, né, o anfitrião também pode ser chamado. O TBL, que é o aprendizado baseado em times, né, é fantástico, na minha opinião, uma das melhores metodologias de estudo que se tem. Não é um método de ensino, é uma metodologia ativa que tu pode apresentar em uma das tuas aulas, ou trabalhar ao longo de um semestre, né, e assim por diante. O PBL, que é o aprendizado baseado em problemas, onde você está trabalhando a reflexão, a construção de soluções e de saídas ali por parte dele. A gamificação, que é a construção de jogos a partir lá dos teus trabalhos, a partir dos teus ensinos, enfim, daquilo que você está trazendo, né, dos conteúdos de sala de aula, em cima de habilidades e de temas importantes. Os mapas conceituais maravilhosos, eu adoro mapas conceituais, adoro trabalhar com eles, adoro construir mapas conceituais, é fantástico, porque você está trabalhando a sua conexão daquilo que você vem estudando com o mundo, né, com os outros conteúdos, é muito bacana. A sala de aula invertida, que também é muito bacana e pode ser aplicada em conjunto com qualquer um desses outros métodos que eu acabei de citar. Os questionários, né, o quiz, né, onde você tem lá, né, o trabalho de você trazer um questionário, um pré-teste ou um pós-teste, né? Então, um trabalho em grupo, um questionário em grupo, um individual, né? Então tem vários tipos de questionário, a gente vai discutir isso depois também. Tem várias ferramentas bacanas, como o Kahoot, né, como o Socrative, né, o próprio Google Forms, dentre outras coisas que você pode utilizar aqui dentro. Né? Há o aprendizado peer-to-peer, né, que é o aprendizado em pares, ali onde você tem a discussão dos temas, muito interessante também. E o aprendizado baseado em projetos é outro que eu adoro trabalhar, eu vou trazer depois exemplos disso aí, discussões para que a gente possa, né, aprender um pouco e discutir um pouco esse método, né? E trazer também para vocês um pouco das minhas aulas, né? Trazer alguns dos resultados das minhas aulas. Um momento aqui no YouTube vai ser para a gente poder trocar figurinha, tá? Eu vou trazer um pouco do que eu sei, vocês comentam, trazem um pouco do que vocês sabem e a gente pode de repente até montar novos vídeos, né, com essas discussões. Então, como é que a gente aplica uma metodologia ativa? Porque antes de eu entrar nesse universo, de eu mergulhar nesse, né, mundo de tanta diversidade de metodologias, eu preciso entender como que eu devo aplicar a metodologia. Toda metodologia tem 3 etapas: planejamento, a execução e o fechamento da minha atividade. Na etapa de planejamento, eu vou planejar a minha atividade, a minha aula, de acordo com os meus objetivos de aprendizado. O que é que eu quero que o meu estudante alcance, beleza? Ô, gente, se vocês estiverem ouvindo um grilinho aqui, é porque tem um grilo aqui mesmo, tá? Eu tô gravando de noite e tem um grilinho cantando aqui do lado. Então, essa etapa de planejamento ela é muito importante porque é aqui onde eu decido qual atividade vai acontecer, é aqui onde eu decido
quais enfoques eu vou dar dentro daquela atividade, o que é mais importante para o meu estudante adquirir nesse momento. Daí vem a execução. O que acontece? Se você planeja a metodologia ativa e você deixa correr frouxo, o teu estudante vai achar assim, olha, o professor está aplicando isso aqui porque ele não quer dar aula. Só que você sabe que isso não é verdade, isso é uma mentira, tá? Então, para evitar isso, o que você deve fazer? Mostrar para o teu estudante o que ele deve fazer durante a metodologia. Então você tem um momento de explicação do método, de como é que vai acontecer. Você tem um momento de acompanhamento desse método que você planejou. Você não pode ficar sentado a aula inteira. Então você disparou lá a atividade, senta um pouquinho, claro, né? Vai lá, dá uma olhadinha, né, nas tuas coisas, mas 5 minutinhos. Depois você levanta, dá uma passadinha nos grupos, nas duplas, conversa, olha, e aí galera, como é que tá? Se tá online, pergunta lá ao pessoal, e aí gente, como é que tá a atividade? Estão conseguindo? Estão com dificuldade? Qual é o problema? Vamos lá, vamos discutindo. Se ligaram nesse ponto? Então, para você poder interagir, que a chave é a interação. O tempo inteiro a gente tem que estar interagindo para que o processo aconteça. E nós temos o fechamento da atividade. Nesse fechamento é um momento de reflexão em que você vai guiar o teu estudante na reflexão. Mas não é pegar na mão dele. Guiar no sentido de que há conclusões importantes que ele precisa entender. Alguns vão chegar sozinhos a essas conclusões, outros não. E você precisa trazer isso. Olha, vocês repararam, né, neste ponto, naquele ponto. Olha, galera, vocês repararam que lá na cadeia fosforilativa, os íons de hidrogênio, eles criam um gradiente de concentração para mover a ATP sintetase? Ou ATP sintase? Vocês repararam que esse gradiente de concentração é que fornece energia para formar o ATP? E que a gente está usando um método de transporte passivo para poder gerar energia, e que esse transporte passivo é que é consequente daqueles elétrons lá, né, que a gente capturou lá no ciclo de Krebs. Então, ó, eu estou trazendo conclusões em cima da reflexão, né, em cima da atividade, desculpem, que o meu estudante está fazendo. Essa reflexão é essencial, é importante, ela tem que acontecer. Toda metodologia ativa tem que ter um fechamento, que é um feedback, tá bom? Então, sem esse feedback, ela pode não fazer sentido. Então, seguindo esses 3 momentos aqui, você com certeza vai conseguir concluir a tua atividade com sucesso. Tá? Numa primeira vez, talvez você sinta um pouco mais de dificuldade, mas com o tempo, isso vai melhorando. E o objetivo maior, o objetivo principal que eu quero atingir com tudo isso, é o aprendizado significativo. Ou seja, aquele no qual o estudante consegue relacionar os conhecimentos obtidos com o mundo à sua volta. Qual é a diferença do aprendizado significativo para decorar, para memorizar? No aprendizado significativo, eu consigo relacionar aquilo que eu sei com o mundo. Tá bom? Eu consigo fazer relações com o mundo. Você aprendeu sobre osmose. Mas quando chega lá na frente, né, você é estudante, por exemplo, da área de saúde, você tem que entender como é que a osmose atrapalha o processo de pressão arterial. Por que que a garota que bebeu 6 litros de água num período inferior a 2 horas morreu? O que aconteceu? Por que que o ambiente hipotônico que foi gerado por conta dessa água fez com que as células dela estourassem? O que que aconteceu com ela? Se eu estou fazendo engenharia, como é que acontece a osmose reversa? Né? Processo de purificação, de filtração muito importante para mim. E se eu estou no ensino médio, eu tenho que entender também como a osmose está acontecendo no mundo à minha volta. Né? Então, por que que a folha da alface murchou? Beleza? Por que é que quando jogou sal na lesma ela murchou? E assim por diante, porque quando eu entro numa piscina, os cantos dos meus dedos ficam inchadinhos. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou aplicando, cara. Eu estou aplicando conhecimento naquilo que está no meu cotidiano. Esse é o aprendizado significativo, quando eu consigo aplicar o que eu aprendi no mundo. E se você olhar lá na taxonomia de Bloom, a fase de aplicação ela já é uma fase avançada. Ou seja, eu devo procurar trazer o meu estudante para pelo menos a fase de aplicação, para que o aprendizado que ele tenha seja um aprendizado significativo. Tá? O que é que a aprendizagem significativa ela traz de importante para a gente?
Em primeiro lugar, ela traz envolvimento pessoal, o estudante participa do processo inteiro para poder chegar a essa aprendizagem. Ele tem que ter uma autoiniciação, ele vai descobrir coisas a partir dos seus estudos, a descoberta é dele, vem de dentro dele, não é sua, não é você quem descobre, é ele que está descobrindo nesse momento. Claro que você também descobre, mas entenda a minha leitura, né? O foco aqui é o seu aluno nesse momento. A conscientização, quando nós aprendemos algo de fato, nós mudamos nossa forma de agir. Olha a criancinha quando aprende que você não deve jogar lixo no chão. Jogue na frente dela. Você ensinou para a criança lá, 4, 5 anos de idade. Olha, não pode jogar lixo no chão, porque suja o meio ambiente, porque vai entupir o bueiro. Jogue. Depois disso. Se ele entendeu o que você falou, velho, e você jogar o lixo na frente dele, na hora ele fala, não, não papai, não mamãe, não pode jogar lixo no chão, porque vai entupir o bueiro, porque vai, né, quando chover e tal, porque, né, suja o meio ambiente. E ele vai te passar uma vergonha, porque ele está mudando a forma de agir dele a partir daquilo que ele aprende. Isso é aprendizado significativo. E mais do que isso, o estudante ele passa a avaliar se aquela busca que ele está fazendo é adequada para os objetivos que ele precisa atingir. Quais eram os objetivos que ele tinha que atingir naquela atividade? Ele começa, né, a refletir, a racionalizar e chegar a algumas conclusões, tá? Aí eu proponho para você, isso aqui é um método que eu aplico numa palestra, tá? Normalmente eu deixo alguns materiais extras com o pessoal que está aí embaixo desse vídeo, embaixo do outro vídeo também, do meu vídeo 1, tá? Para você baixar, eu fiz uma pasta no Google Drive com isso. Então, que é o método do Jigsaw, tá? E como é que funciona o método do Jigsaw? Você monta grupos de 5 pessoas. Esses grupos eles começam fixos com 5 pessoas. Eu costumo atribuir cores a essas pessoas. Eu tenho adesivos que são aqueles adesivos de presente, né? De embalar presente. Aí eu coloco os adesivos no ombinho lá de cada um. E aí você tem cores diferentes. Essas cores você escolhe. Eu dou uma pergunta por cor, digo que o grupo tem que organizar-se e responder essa pergunta dentro de um tempo pré-determinado, pode ser 15, 20 minutos, 30 minutos, depende do tempo que você tem disponível. Após esse primeiro período, eu desmonto os grupos e monto o grupo com cada cor, então cada indivíduo agora ficou responsável por uma pergunta dentro da sua própria cor, e ele tem que discutir com um grupo novo para chegar a um contexto, a um conceito um pouco mais trabalhado. Depois eles voltam para o grupo original deles e trazem a resposta reformulada para o grupo original. Então nós abrimos isso para discussão em turma. Olha que interessante. Posteriormente eu vou explicar para vocês o Jigsaw em detalhes, passo a passo. Mas qual é a minha proposta aqui para você que está assistindo esse vídeo agora? Já que não dá para fazer um Jigsaw entre eu e vocês, tenta responder essas perguntas. Pega aquele material que está aqui embaixo, dá uma folheada, dá uma lidinha, e tenta responder essas perguntas, pelo menos uma delas. E aí coloca aí no comentário se você quiser, ou lá no meu Instagram, manda no meu direct, tá? Se você quiser. Que aí depois a gente traz esses comentários para cá e a gente discute essas respostas, tá bom? Beleza? Porque já que eu estou falando de metodologia ativa, vamos se ativar também, né? Vamos ser ativo também, então vamos produzir alguma coisinha. Aqui estão minhas referências, tá? Algumas dessas referências que eu utilizei aqui, né? Aqueles artigos que eu mencionei para vocês que estão embaixo também estão, né, nas minhas referências gerais. E qualquer coisa, entre em contato aí, tá no @professorvini, eu estou aqui para poder auxiliar vocês no que precisar, tá bom? E através do comentário aí no YouTube também, beleza? Um abraço aí, tchau, tchau!